Fala aí pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como foi produzir um sci-fi aqui em Toronto, no Canadá, cheio de efeitos especiais, usando o painel Volume, uma história envolvente, uma história maneira, e eu fiquei muito feliz de ter feito esse filme, então eu vou compartilhar mais ou menos como que foi essa jornada. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo, vim aqui pro Canadá estudar cinema, gravo muita coisa aqui nesse canal junto com a Natália, passeando por aí, mas hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho também de uma jornada de gravar um filme aqui. Eu sei que muita gente pode ter curiosidade de como é a produção de cinema. Então vamos lá, o que aconteceu? Eu estava finalizando o meu college de cinema e no último período os alunos têm a oportunidade de gravar os seus próprios curtas-metragens, que é o projeto final. Alguns alunos vão apresentar seus roteiros, suas ideias, todo o projeto além do roteiro, né? O orçamento, o cronograma, como seriam as gravações, onde, de que forma. Não serão todos os alunos selecionados, mas alguns, os melhores projetos, vão poder gravar, montar a sua equipe com os colegas e fazer um curta-metragem para ser exibido no final do college. Então eu já me animei, escrevi uma história muito interessante, um sci-fi, né, claro. Montei a minha equipe, fiz o orçamento, o cronograma, aquela coisa toda que fazia parte da matéria, né? A gente teria que fazer de qualquer forma, mas infelizmente meu projeto não foi aprovado. Foi um mix de tristeza e alívio, porque realmente era um projeto muito ambicioso, mas é um projeto que ainda está em aberto e eu acho que daria para gravar sim. E vai ser bom também não fazer com toda a limitação que o college tinha, tanto de coisas que a gente pode ou não fazer, de orçamento e tudo mais. Mas aí o meu projeto não foi aprovado, só que nesse último período a gente também estava tendo uma matéria que se chamava XR Production, que são aquelas produções virtuais, que não usa mais o fundo verde, que eles usam aquele painel de LED. Por que que é bom aquilo, né? Reflete no personagem, reflete no figurino, aparece em superfícies de vidro, de metal. Então a interação, a gravação com aquilo ali é muito mais legal. E é uma novidade no mercado, né? E a ideia dessa matéria era a gente criar um ambiente, né? O environment, para poder fazer uma gravação com esse fundo. A gente precisava apresentar o projeto e ser aprovado. Não seriam todos os alunos aprovados para fazer. Então eu pensei, cara, vou tentar acertar dessa vez, porque gravar com aquele telão de LED, um sci-fi, alguma ideia interessante seria legal. O detalhe é que não seria um curta-metragem, né? Era para ser só uma simples cena. Eu acabei me empolgando e fiz um curta-metragem também, porque é claro, né? Eu queria aproveitar a oportunidade de usar o painel de LED. Então eu apresentei o meu projeto. Tive várias ideias, mas a ideia que eu achei mais viável foi a ideia de um cara na Lua. Eu ainda não tinha a história. Eu apresentei o projeto, trouxe o environment que eu criei no Unreal Engine, né? Fiz todo o cenário, como seria a gravação, onde ficaria a câmera, de que forma, e aí o meu projeto foi aprovado. Então eu tinha uma semana para desenvolver a história e na semana seguinte já seria a gravação do meu projeto. Então chamei um colega que é supervisor de roteiro e a gente começou a escrever essa história para fazer sentido. Para mim é muito importante que a história faça sentido, né? Que tenha camadas, que seja interessante, que as pessoas assistam e pensem sobre a história, que não seja simplesmente cenas legais e uma história, sabe, meia boca. Então a gente começou a escrever. Logo de cara a gente percebeu que para um cara ficar sozinho na Lua seria um desafio muito grande de narrativa a gente trabalhar com o que aconteceu para ele ficar ali, né? Porque se ele for um astronauta, alguma coisa deu errado, a gente ia ficar naquela busca por culpado durante a história e acabar construindo um vilão, alguém que foi negligente ou alguma coisa assim, e a gente não queria isso. Então eu vim com uma ideia que já me ganhou logo de cara, né, que seria um bilionário indo para a Lua porque sim, sabe? Então você imagina, né, daqui uns 10, 15 anos como a coisa tá indo, né, um bilionário desses aí que a gente conhece, construir sua própria nave e falar, eu quero ir para o espaço e pronto, ninguém vai me impedir. Então eu já parti dessa ideia, poxa, um bilionário vai para a Lua porque ele quer, mas alguma coisa vai dar muito errado. E aí, saindo desse ponto de partida, a gente conseguiu desenvolver uma história muito legal que envolvia o bilionário e sua namorada. E eles foram para lá numa nave autônoma, controlada remotamente, eles não sabem muito bem o que fazer se algo der errado, eles simplesmente confiam na tecnologia e a ideia é que ela e a Terra inteira esperava que ele a pedisse em casamento durante essa viagem. E acaba que dá errado, porque o bilionário não pede a menina em casamento, ela fica muito chateada, discute, eles brigam e no momento crucial, onde eles precisam embarcar para voltar, ela empurra ele e ele não embarca. Então as portas se fecham, ele fica sozinho na Lua, temos a nossa história. E aí eu já fiquei super empolgado, virei noite escrevendo o roteiro para fazer sentido, apaguei muitas coisas, coloquei outras coisas, mudei, fui fazendo alterações e durante a escrita eu já percebi uma mudança na história, porque a princípio o nosso personagem principal seria o cara.
O cara vai ficar sozinho na Lua, nosso personagem principal. Mas escrevendo eu já percebi que toda a carga dramática estava repousando sobre a namorada. Porque ela que fica chateada, é ela que espera uma coisa que não acontece, é ela que empurra ele e ele fica sozinho na Lua. E posteriormente vai ser ela que decide se volta para resgatar o cara, arriscando a própria vida, ou se simplesmente larga ele lá e vai embora, na nave remotamente controlada. Então, a gente já percebeu que toda a história ia repousar sobre a menina. Então a gente fez o casting, preparamos tudo, o estúdio da produção virtual estava reservado pra gente por apenas 3 horas, que é um desafio muito grande, e aí eu preferi dividir o projeto em 2 gravações. Uma parte seria lá na sala do painel de LED, onde a gente ia gravar todas as cenas quando a gente precisa mostrar mesmo o fundo, com toda a superfície lunar, a terra ao fundo, a cena que eles estão caminhando ali pela Lua, a cena que ela empurra ele para fora da nave. E um outro dia eu gravaria as cenas de close, usando uma televisão como fundo. Da personagem dentro da nave seriam gravadas nessa televisão, e todas as outras cenas de close a gente poderia fazer usando uma televisão. Então facilitou bastante. No dia da gravação a gente tinha poucas cenas, 3 horas no estúdio, passa voando. E eu fiz até bastante. A cena mais desafiadora foi a cena quando o cara é empurrado para fora da nave. Eu me inspirei no Gravidade. Quando eu assisti Gravidade eu fiquei maluco. Cara, como que fizeram isso? E aí eu fui ver por trás das câmeras e aí eu pensei, poxa, eu vou fazer alguma coisa semelhante. Vou fazer o fundo rotacionar enquanto a gente simula que o cara tá caindo na Lua. Então foi o que a gente fez. Ela empurra ele, o fundo começa a girar loucamente. Além de fazer o fundo virtual, eu fiz um fundo virtual que também se mexia, um fundo animado. Então a gente deixou a animação em looping e foi tentando fazer a cena sincar. Demorou bastante, mas o pessoal tava super dedicado, o ator tava, coitado, morrendo de calor com toda aquela roupa de astronauta, o capacete, mas funcionou. E aí a cena ficou muito legal, e é uma das cenas mais legais do filme, inclusive eu coloquei no trailer, a cena que eu coloco pra chamar a atenção, sobre esse filme que eu fiz. Outra coisa importante, outra coisa bem legal foi o design de som. Eu quis fazer eu mesmo todo o design de som e eu optei por não usar trilha sonora, não usar música para poder dar um clima de tensão ou coisas assim. Eu me inspirei no Blade Runner 2047. Eles não usam trilha sonora, Todos os sons no filme são sons de turbina, de máquina. São sons que dão o clima, fazem a mesma função, mas são sons do próprio ambiente do filme. Então, num momento de muita tensão, que é quando ele acaba de ser deixado para trás e a nave vai decolar e a personagem descobre que deu muito ruim, é uma cena onde o som também vem crescendo junto, toda a parafernália da nave decolando, as turbinas, o fogo. Então eu peguei toda a biblioteca de sons que eu tinha, desde som de máquina, de fábrica, som de vulcão, som de fogo, som de jato de ar, coloquei de uma forma mixada que fizesse sentido, que não atrapalhasse o diálogo, mas que ao mesmo tempo trouxesse toda essa tensão, porque à medida que a nave vai decolando, ela não ouve o que a Terra está tentando dizer para ela. Todo esse design de som ajudou a construir uma dinâmica. Ground control? Hello? Please. Sarah! John has left behind. The ship is taking off and he's still out there. I don't know what to do. We're not receiving any radio signal from him. We don't know what's happening up Is he there. going to die? We're trying to find his position. Stay close, Sarah. We close to you. You're still alive. We're going to get you out of there. Dinâmica é outra coisa que eu acho muito importante e eu fiz questão de que tivesse uma dinâmica muito forte. Então você vê que o filme ele não é o tempo todo linear, Tem momentos de muita tensão seguidos de um grande momento de calmaria. E isso dá uma cara mais de filme mesmo, sabe? Que não é aquele filme amador, quando a gente sabe fazer uma dinâmica bem. Então eu quis fazer um momento de que a tensão vem crescendo e aí, pum, corta para um momento mais calmo. A mesma coisa, a discussão deles vem crescendo até o grande clímax, que é quando ela empurra ele para fora da nave, e aí a gente cai de novo para ela dentro da nave meio confusa, sem saber o que aconteceu. Então eu acho isso muito legal, acho legal construir esse tipo de dinâmica, Criar uma tensão, tirar um pouco, depois trazer uma próxima tensão até que a gente chega no momento final. Please, just listen to me. It's over, John.
There is no us anymore. What are you talking about? Come on, wait. Attention, please. It's over, John. Prepare for takeoff. What the hell, I'm Sarah? leaving you, John. Everyone in position. The hatch will close in 30 Come seconds. on, just listen to me. Leave me alone. You may now remove your helmets as the cabin has been pressurized and oxygen levels are stable. Welcome back, John and Sarah. Please remain seated with your seat belts fastened as we perform the takeoff maneuver. Para as cenas que a gente gravou lá no estúdio, né, nós usamos a Blackmagic e fizemos toda a parafernália do college, né, a iluminação, o próprio fundo, né, o computador que rodava a Unreal Engine. E para o outro momento, quando eu gravei cenas de close e a cena da menina na nave, a gente gravou com uma televisão e eu precisava também de um fundo. Então eu acabei fazendo uma gambiarra muito louca, porque eu queria que aparecesse o astronauta no reflexo do capacete dela. A gente tentou fazer isso lá no fundo, mas não funcionou, porque o capacete, por ele ser convexo, né, ele acabava refletindo a sala inteira, não refletia só a tela. Então ele acabava mostrando toda a parafernália de iluminação e não funcionou. Mas quando chegou em casa, né, na gravação que eu ia fazer posteriormente, eu consegui fazer funcionar, porque eu coloquei a atriz super próxima da televisão com o vídeo do astronauta passando em looping. Então acabou que funcionou, eu só precisava resolver o background, eu só precisava resolver o fundo. Então eu peguei um projetor, coloquei mais uma imagem repetida da Lua que eu tinha no meu cenário e deixei projetada no fundo. E aí isso consegui resolver todas as cenas de close. A gente tem o close no capacete e o fundo é um projetor. Claro que isso deu bastante trabalho na pós também para equilibrar toda essa iluminação, porque o projetor é meio fraquinho em comparação com a tela da televisão. Eu diminuí a tela da televisão o máximo que pude, mas funcionou. Para as cenas dentro da nave, quando a gente vê a personagem, todo o drama do que está acontecendo, eu optei por fazer um efeito de câmera tremida na pós. Então a gente gravou com a câmera estática, todo o tremido da câmera que vai simular a decolagem da nave na pós. E um efeito muito interessante é que o fundo atrás dela também seria um fundo estático, mas eu coloquei esse mesmo efeito de tremida em outro ritmo para que a gente fizesse aquele paralaxe. Então quando você vê a atriz, o fundo atrás dela está mexendo um pouco, o que dá a impressão de que ela está numa nave em movimento, uma nave que está tremendo enquanto faz a ignição e decolando, ao mesmo tempo que a própria imagem dela e da nave, filmada por essa câmera, também vai ser adicionado um tremido. Então ficou uma coisa 3D bem interessante, né? A gente fazer esse tremido duplo. A imagem atrás dela estava tremendo um pouquinho e a imagem que eu gravei ela, embora eu tenha gravado estática, eu fiz um efeito de tremer um pouco na pós. Isso é um pouco chato de fazer às vezes, porque quando você adiciona o tremido, você cropa um pouco a imagem, fica um pouco mais próxima, mas funcionou. Então é isso, aí eu comecei a edição, coloquei uma data de lançamento e primeiro eu editei um trailer para poder lançar o filme. Eu fiz aquele esquema de trailer que tá meio que na moda, de pegar uma música bem conhecida, talvez uma música antiga, e fazer uma versão épica, sabe? Eu peguei aquela música Fly Me to the Moon, coloquei uma versão épica e as cenas mais impactantes do filme. Lancei o trailer na internet, coloquei uma data de lançamento como se fosse um estúdio, sabe? Fly me to the moon. This week, we're witnessing yet another tourist trip to the moon. Let me play among the stars. Now, the spacecraft will be remotely controlled, and John assures it's an extremely safe trip as long as they follow all the protocols. E a galera já foi curtindo, os colegas, nossa, aquela cena, caraca, como que ficou assim? Quando o filme saiu, foi mais um momento legal também, lancei no YouTube mesmo, sabe, pra todo mundo ver, que a gente tá começando, né, tem que mostrar o trabalho. Desde a equipe, os atores curtindo muito, falando, nossa, como que ficou bom e tal. E aí eu me empolguei, me inscrevi em alguns festivais. Aqui em Toronto é muito bom, porque tem muito festival. Não tive a audácia de me inscrever em festivais grandes, me inscrevi em festivais pequenos, porque embora eu esteja muito orgulhoso do filme, eu sei que é um filme de baixo orçamento.
orçamento, um filme de estudante, então... E aí eu me inscrevi em alguns festivais pequenos e foi muito bom. Eu vi o meu filme na tela grande, junto com uma galera, assisti a reação de todo mundo assistindo. Quando o filme acaba, muita gente vem falar comigo, nossa, como é que você fez isso e aquilo? Foi tão legal, parecia que eu tava vendo um filme de verdade. Fiquei muito feliz com tudo isso. Durante esses festivais eu gravei alguns depoimentos, né, dos atores que participaram, e eu quero fazer também algum vídeo assim, tipo esse, em inglês, né, compartilhando a jornada de fazer esse filme e compartilhando um pouco aí pra colocar lá no canal dos filmes. Eu vou deixar o link aí do filme e do trailer, tá no outro canal que eu criei só pra colocar filme. Então essa foi a jornada aí de fazer um curta-metragem sci-fi, né, aqui no Canadá. Uma história que eu escrevi, uma história que eu dirigi, gravando com toda a tecnologia disponível que a gente tem. Aí eu tentei aproveitar ao máximo esse momento de college e não desperdiçar a oportunidade. Beleza? Bom, então é isso, compartilhando um pouco de como que foi essa jornada, né, de estudar cinema aqui no Canadá e gravar um sci-fi, desde a escrita até a produção. Espero que vocês gostem, espero que de alguma forma sirva de inspiração aí. E também fique esse registro, né? Eu gosto de colocar nesse canal coisas que eu vou gostar de assistir depois para me lembrar. Então comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, compartilhando histórias. Tem muita coisa acontecendo por aqui, além de produção de filme, eu trabalho com gravação em eventos, conferências. Posso estar compartilhando um pouco mais sobre isso aqui. Além, é claro, dos vídeos de sempre, né? Passeando por aí, fazendo gameplay. Enfim, o canal não tem um tema fixo, né? Então... se vocês quiserem assistir o filme, já está disponível, eu vou deixar o link aí, tanto o filme como o trailer. Tem outro filme também lá no canal, é uma história bem interessante. Então comentem aí se vocês querem mais vídeos assim, se está achando interessante compartilhar esse tipo de história. Valeu por assistir, até a próxima.